A paz do Senhor a você, a paz do Senhor aonde você estiver agora, que a paz do Senhor, a paz de Cristo alcance sua vida, sua alma, suas emoções no seu dia. O tema desse vídeo é Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão. E eu quero começar com 2 versículos que afirmam isso. O primeiro deles está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E vou ler mais vou mencionar muitos outros textos. Provérbios 30, que diz assim: O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. Bom, alguém pode estar pensando, mas o leão é o animal mais forte? Vamos para o contexto em que esse texto foi escrito. Existem várias menções à floresta na Bíblia. Lógico, eu só vou mencionar. A história mostra, a geografia, a história mostra que até na Europa, mas Ásia, África, muitos continentes eram cobertos por florestas. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia faz menção à floresta jordânica, está lá em Jeremias 49:19, Jeremias 50:44, a floresta do Jordão, Jeremias 12:5, há uma nação que ela já não existe mais, mas era uma nação assíria. Os assírios eram povos poderosos. Eles tinham uma floresta na nação deles, e ela é mencionada em Isaías 9:18. E a Bíblia também faz muita menção a leões, muitas menções a leões. Eu posso também citar algumas delas. Por exemplo, Davi, quando ele cita que matou um leão, lá em 1 Samuel 17:36. O texto que eu meditei recentemente, de 1 Reis 13:24, o leão que matou o homem de Deus, que desobedeceu a ordem do Senhor. O leão como uma sentença. O leão era dado como uma sentença, A história de Acabe, por exemplo, um profeta profetizou contra Acabe, contra um homem que não obedeceu o profeta, que estava trazendo uma sentença contra Acabe. Aquele homem que estava procurando a Acabe levar uma profecia, quando ele pediu que ele precisava ser esmurrado para levar uma profecia ao rei, e o homem não quis esmurrá-lo. Ele soltou uma sentença que aquele homem, um leão, o encontraria, está lá em 1 Reis 20:36. Então, havia muitas florestas. Então a Bíblia faz menção a feras, a bestas feras, mas a Bíblia faz muitas menções a leões, ao leão. E dentro desse conceito existiam também ursos. Isso cita lá quando Eliseu ele foi zombado por 42 anõezinhos, chamando ele de calvo, e ele, de uma forma intempestiva, profetizou, amaldiçoou aqueles anõezinhos, e 2 ursas saíram do bosque, floresta. Então, sentenças que eram citadas contra homens, contra povos, aonde sentenças, Jeremias 4:6, eram citadas sentenças com uso do leão para cumprimento dessas sentenças, que sairiam de bosques e os matariam, enfim. Então, Provérbios 30 cita aqui o leão, o mais forte dos animais. Dentro do contexto deles, não havia, por exemplo, hoje é conhecido que a hiena, por exemplo, tem a mordida mais forte dentre os animais. O crocodilo também, um dos mais fortes, mordidas mais fortes, mas animal forte. O elefante, por exemplo, talvez só na África, em outras regiões,
mas o leão, ele era considerado dentro daquele contexto judaico como o animal mais forte. Leão da tribo de Judá, Jesus. O leão também, ele é tido como um animal imponente, forte, vigoroso, corajoso, aquele que não teme nada, que não foge nada, o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. E Jesus, se ele não é, ele quer ser o teu Senhor, Salvador, o forte, o leão da tribo de Judá. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Salvador? Quem é o teu Senhor? Talvez você está assistindo esse vídeo e ao ver esse vídeo já tem uma imagem de religiosidade, de religião, pastor. Mas tire isso da sua mente, do seu coração, e entenda que no mundo que muitos tentam se mostrar fortes, existe o mais forte, o leão da tribo de Judá, Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Você, minha irmã, meu irmão, tem Ele. Você, meu irmão, minha irmã, tem Ele como teu Senhor e Salvador. Ele é o leão, Ele é o mais forte de todos, o Senhor dos senhores. Ele não foge de nada, e Ele nos ajuda nas nossas batalhas, nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda a permanecer firmados na rocha, que é Jesus, o leão da tribo de Judá, o mais forte de todos, aquele que não foge de nada. Fazendo uma analogia com o leão, o animal, conforme Provérbios cita, dentro do contexto judaico, dentro do contexto de Israel, era o animal que eles tinham a imagem do mais forte. Por isso que Provérbios cita, em Provérbios 30:30, o leão, o mais forte dos animais. E o leão realmente é o mais forte. O leão tem fertilidade abundante para gerar muitos filhos. O leão é citado como aquele animal que afugenta o inimigo. O leão, que é Jesus, o leão da tribo de Judá, ele afugenta o inimigo daquele que tem Ele como Senhor, o leão da tribo de Judá. Como é que estão as suas batalhas? Se sente oprimido, se sente entristecido, se sente amargurado? Você tem o leão da tribo de Judá para fazer isso, ser afastado da sua vida, da sua história. Como as pessoas têm medo hoje, há um pânico generalizado, pessoas deixam de sair de casa. Eu não estou dizendo que a gente tem que estar alheio a tudo isto, mas você não pode andar como uma pessoa fraca, fraquejante, em um mundo que muitos se levantam para tentar intimidar os cristãos. Você tem o leão da tribo de Judá. Eu gosto muito, vocês veem eu falando muitas vezes, gosto muito de Salmos. Os Salmos é um livro, esses dias uma das pastoras mencionou isso, acho que foi a pastora Silene que mencionou. Queridos, os Salmos, ele fala do cotidiano da vida. Os Salmos, ele fala como enfrentar o dia quando você está abatido. Ele fala como enfrentar a vida quando as adversidades estão as piores possíveis. Por isso, minha irmã, meu irmão, e você, meu amigo, minha amiga, se esse vídeo chegar em você, você pode ter Jesus como teu Senhor e Salvador, o leão da tribo de Judá, o mais forte de todos, o Senhor dos senhores, aquele que está acima de todos, o sumo pastor, o pastor dos pastores, o pastor dos apóstolos, o pastor das bispas, o pastor dos bispos, o pastor do líder de PG, o pastor daquele que serve, daquele que vive neste mundo difícil, mas ele é o leão da tribo de Judá. Creia nisso, creia nisso, leia Salmos, medite em Salmos. Os Salmos te ensinam a viver forte em dias de adversidades.
Provérbios ensina como a gente ser, em dias de um mundo de mau caratismo, a gente ter um bom caráter de Cristo. Queridos, você, em um mundo tão conturbado, tem Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Que a nossa nação tenha Jesus como Senhor e Salvador. Sim, que a nossa nação tenha Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu finalizo falando da nação, os salmos que fala, Salmo 144, que fala sobre a nação, uma nação. Declare que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Declare que Cristo, Jesus, é o Senhor da nossa nação, o Brasil, o leão de Judá, para destronar principados, potestades, hostes da maldade que tentam reinar na nossa nação por legalidade, pela feitiçaria, pela idolatria, pela criminalidade exacerbada, pela criminalidade legalizada em prefeituras, em governos. Só Jesus, o leão da tribo de Judá, pode destronar esses principados e potestades. E eu finalizo, não quero delongar, eu finalizo com Salmos 144, que diz assim, versículo 13, mas o primeiro versículo já começa dizendo: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos, o leão da tribo de Judá. E finalizo, prometo, o que diz Salmo 144, 13: os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, as dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma nem aborto, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Que a nossa nação tenha como chefe o leão da tribo de Judá, Jesus. Você tenha Jesus como teu Senhor e Salvador, o leão da tribo de Judá, o animal, o mais forte entre todos, aquele que não foge de nada. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.